Muita paz, Deus abençoe, Deus ilumine todos nós, na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, aonde você estiver, você de perto, você de longe, você da cidade, da estrada, do campo, da fazenda, aonde você estiver, que Deus ilumine o seu coração. Amém? Antes de tudo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sino, deixe o seu like. Por quê? Porque você fazendo isso, o YouTube vai nos dar credibilidade e vai espalhar, recomendar os nossos vídeos. Amém? Você fazendo assim, você já vai estar nos ajudando a levar o nosso trabalho missionário. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, hoje é sexta-feira 13, né? Sexta-feira 13 é um dia que muitas pessoas têm medo de sair de casa, têm medo quando vê um gato preto, têm medo de passar debaixo de uma escada, enfim, tem medo de tudo, né? Só que eu quero dizer para você que isso é algo que você foi formalizado em cima disso. A Bíblia diz que do jeito que eu vejo Deus, assim Ele é. Assim como nós vemos Deus, assim Ele é em nossas vidas, né? Se nós vemos Deus incapaz de curar, de libertar, de prosperar, então Deus vai ser incapaz em nossas vidas, infelizmente. Não porque Deus é incapaz, não, jamais. Isso aí não tem nem como imaginar isso. Mas assim como nós imaginamos Deus, assim Ele é. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 11, do versículo 8 e 9, a Bíblia diz assim: o justo é libertado da angústia, e o perverso recebe em seu lugar. O ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. O justo, ele é libertado pelo conhecimento. Irmão, o conhecimento liberta o homem. O conhecimento liberta o homem. As pessoas acham que a oração liberta o homem. Não, a Bíblia, eu nunca vi isso na Bíblia. Escute bem. Vamos discernir, vamos separar oração de uma petição. Oração é uma coisa, irmão. Petição qualquer é outra coisa, né? A Bíblia me ensina que Jesus, ele orava, mas a oração de Jesus não era uma oração pessoal. Quando eu digo pessoal, era uma oração íntima entre ele e Deus. Mas não era uma oração que ele pedia algo pessoal. Jesus nunca orou pedindo algo pessoal, pedindo alguma coisa humanamente falando para Deus. Jesus sempre pedia força, Jesus sempre ele se desfazia diante do Pai. Aliás, Jesus diminuía para que Deus crescesse na vida dele, né? Então, eu conheço muitas pessoas virtualmente, até mesmo pessoalmente, pessoas que oram tanto, jejuam tanto, sobe monte, desce monte, vai tudo mais, faz propósito, porém, propósito de oração sem ação não funciona. E a gente vê que tem pessoas, eu atendo pessoas que têm mais de 40 anos, ela vive em oração, ora, jejuma, sobe monte, desce monte, mas as coisas não mudam nem um pouquinho, gente. Eu acho que a vida da gente tem que ter alguma mudança. Pelo menos aos poucos tem que mudar, né? Por quê? Porque às vezes a pessoa, ela ora, jejuma, sobe monte, desce monte, mas ela não tem um conhecimento. Ela não tem um conhecimento. Por exemplo, tem pessoas que jejuam 24 horas, 12 horas, né? Ela acha que pelo tempo dela jejuar, Deus vai abençoar ela. Isso não é verdade. A Bíblia diz que 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos para Deus. Aliás, Deus, ele não procura quantidade, ele procura qualidade, né? Então, o justo é libertado pelo conhecimento, irmão. É libertado pelo conhecimento. E eu vou adiante ainda. Aqui em Provérbios 28, capítulo 29,
né? Deixa eu ver se é 28, se é 29. Provérbios, estava bem aqui agora, gente, tenha paciência. A palavra de Deus diz que até a oração daquele que rejeita ouvir a palavra de Deus é visto como abominação. Provérbios capítulo 28, versículo 9. Diz assim: o que desvia o ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Ou seja, eu tenho observado uma coisa no Brasil: as pessoas não gostam de ouvir palavra, elas gostam muito de oração. Aliás, nem de oração eles gostam de petição, né? Eles gostam de pedir. Parece crente menino, crente criança. Já viu a criança que quanto mais o pai dá algo para ele, ou a mãe sempre está pedindo, nunca se farta? Me dá isso, me dá aquilo. Tá cheio de crente menino, cheio de crente menino, criança que só pede, gente, pelo amor de Deus. A Bíblia diz que a Bíblia me ensina, em traduções diferenciadas, que a melhor maneira de pedir é dando, né? Então, as pessoas, elas oram. Irmãos, eu vejo uns bispos aí orando 24 horas aí no YouTube e atrai multidão. Porque o povo quer isso, o povo está preocupado em receber. Se alguém for pregar uma palavra de conversão, de arrependimento, de amor, né? Esse negócio de amor é muito complicado, né? Eu vejo tantos lares, famílias, igrejas, pregadores, reverendo, missionário que fala do amor. Gente, amor é algo. Por isso que a Bíblia diz que para tudo existe lei, menos para o amor, né? Então, até a oração daqueles que rejeitam de ouvir a palavra de Deus é abominável. Deus vê como pecado. Se você pede algo para Deus, mas você não quer ouvir a palavra de Deus, o que você fala para Deus é visto como pecado. É visto como pecado. Gente, a maioria das mensagens, eu digo até todas as mensagens que eu recebo, é pessoas pedindo oração. Só pede, irmão. Parece morador de rua. Parece criança, só pede. Então escute bem o que nós vamos falar da sexta-feira 13. Da maneira que você vê as coisas, assim vai ser na sua vida. Da maneira que você vê as coisas, vai ser assim na sua vida. Então, se você é aquela pessoa que pede, às vezes você está até sendo abominável. De repente você está sendo uma abominação diante de Deus, porque você não quer seguir princípio, você não quer obedecer a palavra de Deus. Vamos lá, né? Agora, vamos para deixa eu ver aqui, viu? Vamos para João no capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, Senhor. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Então nós somos santificados pelo quê? Você ora, pede, estou me santificando. A Bíblia diz que nós somos santificados pela verdade. E a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Por isso que o Brasil, o mundo está assim. As pessoas acham que ela pedindo demais para Deus, ela vai receber algo. Ela vai receber o favor de Deus. Ela vai receber graça de Deus. Irmão, a palavra de Deus é uma instrução, é um manual de instrução. Quando você compra um eletrodoméstico, um celular, um aparelho de celular, de tablet, um computador, ou qualquer coisa eletrodoméstico, alguma coisa, você tem que trazer o manual. Porque o manual lhe ensina a usar. O manual ensina aonde você tem que ligar, a maneira de ligar, né? De você introduzir, de você manusear. É ou não é? E as pessoas precisam ter o manual. Quando você vai configurar um aparelho, você tem que ter o manual.
Então santifica-os na verdade, Senhor. Santifica na verdade. E a oração, a petição é a tua verdade. É isso? Não, não é isso. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Amém? Agora vamos para 1 João, no capítulo 3, versículo 7. Na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 7. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Filhinho, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é. Como quem? Como Jesus é justo. Nós somos justos, porque nós somos justificados em Jesus. Não somos santos como ele, mas nós somos justificados nele. É a palavra de Deus que diz, irmãos. Filhinho, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Não é aquele que peca, gente, é aquele que vive na prática do pecado. Procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas, para isto, se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Você entendeu? Para isso se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. Aquele que vive na prática do pecado é filho do diabo. Está escrito na palavra, irmãos. Isso já veio depois que Jesus morreu, que ressuscitou. Não é nada de lei. E não adianta querer mudar. A todos são os filhos de Deus. Mentira. Lá em João capítulo 1 diz que filhos de Deus é aqueles que recebem Jesus, seus mandamentos, seus propósitos, seus ensinamentos. É filhos de Deus. Tem pessoas que têm um amor, diz que tem um amor de palavras. Palavras não resolvem o que é amor. O que resolve o que é amor é gesto, atitude, atos. Né? Eu fico olhando certas pessoas que dizem que ama. Gente, pelo amor de Deus. Então preste atenção. Nós somos libertos pelo conhecimento e pela palavra. A palavra de Deus diz que quem vive na prática do pecado é filho do diabo. Porque o diabo vive pecando. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Mas para isto se manifestou o Filho de Deus. Aí diz assim no versículo 9 de 1 João, do capítulo 3, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça procede de... Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão, tá? Se você não ama o próximo, se você não pratica a justiça, você é nascido do diabo, tá na Bíblia. Você vai tirar isso que Deus colocou? Então, hoje é sexta-feira 13. Não pode passar debaixo da escada, né? Muitos falam, né? Se vê gato preto, parece até racista, né? Gato, você pode ver até um gato amarelo, um gato branco, vermelho, azul, do jeito que você quiser ver. Você não vê maldição, mas se vê um gato preto, é maldição. Racista, né? Racista não é só o ser humano, não. Tá bom? Então escute bem. Mas para isto se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. Eu vejo pessoas dizendo assim, existe um espírito hereditário que vai de geração em geração. Verdade, existe isso. Existe isso. Só que quando Jesus veio, ele quebrou essa maldição. Ele quebrou a maldição. Mas por que muitos de nós não vê essa maldição quebrada? Porque essa maldição quebrada só é válida para quem faz validar Cristo na vida dela. Para quem faz validar a morte de Cristo na vida dela. Às vezes você é aquela pessoa que diz assim, eu sou de Deus.
e está com cigarrão no dedo. Ah, eu sou de Deus, está na prostituição, no adultério, no roubo injusto. Escute, Provérbios diz o quê? Até a oração daqueles que recusam ouvir a palavra de Deus é vista como abominação. Você liga 6 horas da tarde, está um bispo lá no YouTube orando pelo povo. É bispo, é apóstolo, é missionário orando pelo povo. E aí onde está o problema, irmãos? Ora para atrair povo, mas não exorta o povo, não disciplina o povo. Irmão, disciplinar, não precisa machucar ninguém para disciplinar, não. Né? Sabe por que as pessoas todas recebem a oração do bispo, de apóstolo, de missionário e não são libertos? Porque isso não vai libertar você. O que vai libertar você é o quê? É conhecimento. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que beber água da nossa própria cisterna. Nós temos que beber água da nossa própria cisterna. Toda tarde você vai beber água da cisterna do bispo lá, né? Inclusive, tem muitos noticiários de bispo apóstolo sendo idolatrado, gente. Nem Jesus tem que ser idolatrado. Jesus tem que ser adorado. É porque a idolatria mata. A idolatria faz com que as pessoas matem uns aos outros. Como aquele povo muçulmano. É ou não é? São tão idólatras a religião que mata até as pessoas. Então presta atenção, irmãos. Você tem a mania de compartilhar a oração de bispo A, bispo B, bispo C. Você está perdendo seu tempo. Por que está perdendo seu tempo? Porque o povo são libertos pelo conhecimento. A palavra de Deus diz que nós somos santificados pela verdade. E a tua palavra, Senhor, é a verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. E a tua palavra é a verdade. Você sabe quem falou isso? Você sabe quem falou isso? Jesus. Me mostra na Bíblia aonde Jesus falou que você é santificado por uma petição. Me mostra na Bíblia. Ah, eu vou orar, vou me santificar. Mas a tua oração é aquela oração de arrependimento, de esvaziamento. Jesus orava a sós com Deus. No meio do público, da multidão, ele exercitava o poder da oração que ele recebia. Não tem necessidade de orar em público, gente. Ah, mas não pode, missionário, orar em público? Pode, não tem problema. Mas não é o principal, não é a principal coisa. No meio do público, a gente ordena pelo poder da palavra. Isso é bíblico, irmãos. Quando Deus fez o homem, fez a mulher, fez o mar, os firmamentos, as estrelas, o sol, a lua, os animais, as árvores, ele fez pelo quê? Pelo poder da palavra. Exista isso e existirá. Crente, por favor, crente evangélico, para de pedir demais. Vai para o conhecimento, vai para a palavra. Eu vejo pregadores dizer assim, olha, você é abençoado pela oração em línguas. Não está isso na Bíblia, irmãos. Não está isso na Bíblia. Então nada contra, é bom, tudo bem, mas não é bíblico, irmãos. Nós somos santificados pela palavra. E a tua verdade, Senhor, e a tua palavra, Senhor, é a verdade. Eu vejo tanto senhor, senhora, dentro da igreja, doente, miséria, enfermidade. Se você perguntar para ela se ela tem 10 reais para ofertar, ela não tem. Sabe por quê? Porque ela virou escrava de pastores, de pregadores, irmãos.
E as pessoas não conseguem beber água da sua própria cisterna. Ela sempre está buscando água na cisterna dos outros. Elas dependem dos outros. Tudo bem, você tem que pedir oração, sim, não tem problema você pedir a alguém para interceder por você. Lógico que não tem problema. O que você não pode é viver sendo iluminada pela luz que brilha nos outros. Aliás, se brilha, né? Você tem que ter a luz de Deus em nossa vida, em você, em nós. Eu preciso dessa luz. Eu não posso estar dependendo dos outros. Tem pessoas que ela depende de remédio, de médico, de governo, ajuda de governo. Isso não está certo, irmãos. Isso não está certo. Então as pessoas, elas acreditam em tudo. No livro da capa preta. Ela acredita que na macumba, existe macumba? Existe a macumba, o espiritismo, existe olho grande, inveja, isso é bíblico. A Bíblia diz que Isaac era invejado, mas não pegava nele. As invejas não pegavam nele. Você quer ver a prova? É que ele cavava poço, os filisteus lá, os inimigos lá, vinha, tampava lá o poço, ele cavava mais, e cada vez que ele cavava, os inimigos entupia, e até um momento que os inimigos parou de entupir, de entulhar os poços que Isaac abria, até que ele veio a prosperar mais. Aliás, não afetou a prosperidade de Jacó, o olho grande, a inveja existe. Agora, se a inveja pega em você, o olho grande pega em você, a macumba pega em você, a magia negra, banda, candomblé, seja o que for, pega em você, é porque a porta está aberta. Se você entra na sua casa e deixa a porta aberta, está arriscado ladrões, animais, bichos entrar na sua casa. É ou não é assim? Assim é a porta do nosso coração, é a porta da nossa vida espiritual. Se nós não fechar com a palavra de Deus, com a presença de Deus, vai nos tocar. Vai nos tocar. E muitas das vezes, toca até em mim. Porque às vezes nós abrimos brechas. Abrimos a porta. E as brechas é onde o inimigo, ele começa a olhar e ver o ponto fraco, a fraqueza em nossas vidas. Essa é a verdade, irmãos. A verdade é essa. Engraçado, né? A Bíblia diz que o Senhor veio para desfazer as obras do diabo. Engraçado que as pessoas não acreditam. Mas quando fala em olho grande, eu estou com olho grande. Eu fui invejado. Não, qualquer um de nós alguém pode ter olho grande contra nós. Alguém pode invejar nós. Agora, para tocar, irmão, você tem que estar desprotegido de Deus. A Bíblia diz que o diabo veio para destruir, né? O diabo, ele veio, aquele que vive na prática do pecado, procede do diabo. Tá? Não, eu peco, mas não sou do diabo. Então, você está dizendo que a palavra de Deus é mentirosa. Mas para isso veio o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Para isto, o Filho de Deus veio desfazer as obras do diabo. Irmãos, você sabia que a gente chega a algum lugar, começa a pregar a palavra de Deus, tem pessoas que começam a sorrir. Começa a sorrir. Ou não é? Brincar. Irmãos, escute bem o que eu vou te dizer. Tem pessoas que ela acredita tanto, ela descrê tanto da Bíblia, que o médico vai lá, passa uma receita médica para ela, né, uma tabela para ela tomar remédio, ela nem dorme de noite, com medo de perder o horário. Ou não é? Porque acredita na palavra do médico. Às vezes o pastor prega uma palavra que na palavra de Deus, ela sorri, ela não dá crédito. Eu não oro por essas pessoas, gente. Sou sincero. Aliás, eu não oro por ninguém quase. Ou é missionário, é a primeira pessoa que eu vejo falar isso. Porque eu não quero ganhar ponto com você. Eu oro por quem está com a vida arrebentada. Eu oro pelo adúltero, pelo prostituto, pelo ladrão, pelo drogado. Eu oro pelo homossexual, eu oro pela mulher lésbica, desde que eles queiram uma mudança de vida. Desde que eles queiram uma mudança de vida. Se eles não querem mudança de vida, eu não oro. Mas sabe por quê? Jesus mesmo disse
Pai, eu oro, eu intercedo pelos teus. Eu não oro pelo mundo, eu não oro por todos, eu oro por aqueles que o Senhor confiou nas minhas mãos, porque esse dá ouvido à minha palavra, esse dá ouvido o que eu falo. Você acha que eu vou te enganar, irmão? Igual muitos bispos por aí que vai orar por você e não ensina você a ter luz própria, que não ensina você a ter luz própria, que não ensina você a beber água da sua própria cisterna, que não ensina você, sabe por que muito não ensina? Porque vai perder seu dízimo, sua oferta. Isso é verdade, eu não estou falando nome de ninguém. E tem pessoas que saem, tem umas irmãs aí que compartilham a oração de um bispo aí para mim, aí, eu nem escuto. Porque a oração, irmão, não vai mudar a sua vida. Não vai mudar a sua vida. Aliás, a oração pode até mudar, a petição não. Mas o que é oração para você? Oração para você é o que você vê nas redes sociais, na internet. Aqui não é oração, irmão. Aqui não é oração. Aqui não é uma petição para massagear o seu ego, para satisfazer o teu desejo. Tu acha que eu vou orar por uma pessoa desempregada, para Deus abrir porta para ela pegar o salário dela, esbanjir no cigarro, na prostituição, nas drogas, esquecer da obra de Deus? Não vou nunca. Nem peça para mim que eu não vou orar. A verdade é essa, irmão. A verdade é essa. Você acha que eu vou orar para uma pessoa acamado que está na cadeira de roda, numa cama? Você acha que eu vou orar por ela? Para ela se levantar, ir para os bares, prostíbulo, fofocar na rua, fazer tudo errado? Eu já vi pessoas ser curadas e se afastar de Deus. Jesus diz: Pai, eu não rogo pelo mundo, eu rogo pelos teus. Eu não oro por todos, eu oro pelos teus. Eu oro por aqueles que querem, irmão. Aqueles que querem a mudança de vida. Conte comigo. Conte com as minhas orações, com as minhas petições, com meus ensinamentos que eu vou te ensinar a ser abençoado e abençoado dentro da palavra de Deus. Caso contrário, irmão, nem me procure, porque só se você tiver com a vida toda arrebentada, mas você quer uma mudança de vida, você quer uma mudança de atitude, conte comigo. Que Deus lhe abençoe, que Deus te ilumine na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa é a verdade, irmãos. Não estou aqui para te alegrar, estou aqui para te alegrar sim com a verdade e não te enganar com a mentira. Deixar você alegre achando que é a verdade, no fim é a mentira. Que Deus abençoe todos.